Olá, eu sou Cibele, hoje eu estou com o Álvaro. O Álvaro é um parceiro aí, é um grande amigo e que também já fez projetos de neuromarketing. Então, eu trouxe ele aqui para ele explicar um pouco do que é a trajetória dele nessa incursão aí por projetos de neuromarketing. Então, Álvaro, eu queria pedir para você se apresentar primeiramente para quem não te conhece. Então, se apresentar e Beleza. falar um pouquinho qual que é o seu dia a dia, com o que que você trabalha. Ok, então, em primeiro lugar, prazer estar aqui contigo, Sibeli, podendo aí trazer um pouquinho da experiência que a gente tem, nessa área aí. E eu costumo dizer que o Álvaro, ele é engenheiro por formação, marqueteiro por profissão, professor por vocação, consultor por ocupação, escritor por diversão e um eterno aprendiz por opção, né? Então, dessas coisas, tudo que a gente faz aí, focando na atividade profissional. A gente atua com o marketing desde, eu brinco até desde o século passado, né? Eu sou do marketing do século XX ainda. A gente começou lá Somos, em, somos, lá somos. em... Eu comecei em 97 na área de marketing, né? Como profissional de marketing, aplicando principalmente em trabalhos focados no business to business, né? Que foi a minha formação de engenharia, me levou para a indústria. Aí é que eu migrei para o marketing. A partir dos anos 2000 ali, a gente montou a consultoria efetiva, planejamento e gestão em marketing, que é a minha empresa, através da qual eu presto o serviço de consultoria e assessoria. Também professor, né? Já me aposentei como professor de graduação, hoje a gente atua em mestrado e pós-graduação, né? E, enfim, também a gente tem os livros publicados, aí a gente faz, como diz, sempre de. Quando o que que o Álvaro faz, ele faz de tudo um pouco, né? Mas sempre focado exatamente na área do marketing, né? Minha área de atuação é o marketing, como disse, já desde o século passado, atuando nas empresas. Evidentemente que, como naturalmente o marketing evoluiu nesse período, né? Como sempre. A gente buscou evoluir junto, foi aí que, a partir ali dos anos de 2010, a gente começou a dar uma atenção especial pro neuromarketing, né? Desde quando ainda só se falava, né? Só se lia, não se tinha nenhum recurso de aplicação de técnicas de neuromarketing, mas a gente já começou a buscar informação através da bibliografia, estudar, buscar as referências, enfim. E ali em 2018, então, eu fiz o meu MBA em Neurobusiness, exatamente para aprofundar a área da neurociência aplicada a negócios, né? E, naturalmente, dentro do estudo do neurobusiness, eu me aprofundei na área da neuroeconomia, que é a base do processo de decisão, utilizado em todas as áreas, né, inclusive na nossa área do marketing. Né? Eu digo assim, a neuromarketing, neuroeconomia, só para quem não está muito familiarizado com esses termos, né? Eu digo assim, a neuroeconomia é a mãe e o neuromarketing é o filho, né? A gente precisa entender todas essas relações do processo de tomar decisão para entender como o consumidor vai decidir por um produto A, um produto B, para uma marca A, uma marca B, né? Então, eu fui mais na raiz, fui mais para a neuroeconomia, para entender essas questões do processo de decisão. Consequentemente, daí surgiu o meu livro, né, o POC Decision, a neurociência explicando por que decidimos, o que decidimos e como decidimos. E, né, daí para frente, economia comportamental, finanças comportamentais são áreas que a gente está sempre constantemente buscando o aprimoramento para as suas aplicações dentro da área de marketing, né? Então, além desses estudos, além dessa área mais, podemos dizer assim, mais acadêmica, né? Porque isso também é o que me leva para o mestrado, para os pós-graduação, dando aulas de neuroeconomia, de economia comportamental. As aplicações na minha atividade profissional como consultor, como assessor de marketing, onde a gente aplica, evidentemente, tudo isso que a gente aprende, né? Então, hoje eu sou, já também há bastante tempo, quase 30 anos, assessor de marketing de um grupo de empresas no Rio Grande do Sul, né? Atuo também com uma outra empresa de calçados lá da região do Vale dos Sinos, né? Uma marca que eu admiro muito, trabalho com eles também há 12 anos, além dos trabalhos de esporte, dos trabalhos eventuais, nas consultorias que a gente presta aí para o mercado. Estamos abertos a contratações sempre, né? Depois eu Então, vou esse é mais ou menos o colocar. panorama da nossa atividade, da nossa carreira aí. Depois eu vou colocar aí o teu link do LinkedIn na descrição ali, para quem quiser contratar para show, animação de festa, baile de debutante, Fazemos qualquer negócio, fazemos qualquer escrever um negócio. livro, dar uma aula ou uma
consultoria. Palestra, Tá, tá, tá tá. tá Passear valendo, com o com certeza. cachorrinho ali na hora de Camboriú, tá valendo, né, Álvaro? Tá valendo, com certeza. Bom, essa vasta experiência que você tem aí, você trabalhou já para várias empresas, e você viu dentro dessas empresas das quais você passou, e ainda você, obviamente, tá inserido em algumas aí, nesses projetos consultivos que você faz, você viu a adoção de ciência comportamental nesses negócios? Vamos colocar, vou separar a tua pergunta em duas partes, né? Assim, olhando para trás e olhando para o momento atual, né? Ah, quando a gente até chegar e fizer essa pergunta para qualquer empresário, ele vai responder assim, hã? Exatamente, porque quando a gente fala em ciências comportamentais, é uma coisa que para o meio organizacional ainda me parece muito etérea, assim, muito vaga, né? Evidentemente que a gente aplica, né, vários conceitos comportamentais nas vendas, no marketing, como lá no desenvolvimento de lideranças, enfim, equipes, todas as áreas dentro da empresa, né? Ah, volto aqui até lá quando eu fiz minha formação em coach executivo, foi exatamente com esse objetivo, né, de entender mais a base lá, a teoria comportamental, né, cognitivo comportamental, para aplicar isso dentro de processos, dentro de desenvolvimento de equipes. Então, indiretamente, podemos dizer que sim, ela sempre veio sendo aplicada de uma forma mais explícita, hoje que a gente falar um pouco mais, vamos falar de soft skills, né? Opa, isso é ciência comportamental pura, tu entender o comportamento das pessoas a partir do seu, né, das suas atitudes, dos seus conhecimentos, do seu pensamento, das suas crenças e valores, enfim. Então, ela sempre esteve presente, agora talvez de uma forma mais explícita, se fala em aspectos mais diretamente relacionados com o comportamento humano, né? Até vamos dizer assim, se olharmos ainda mais para trás lá, o tempo do Ford, né? Ford já dizia para que cérebro se eu quero mãos de obra, né? Mas que evidentemente hoje é uma visão completamente invertida, né? O que a gente quer dentro de uma empresa hoje são pessoas pensantes e não simplesmente pessoas executantes que vão lá só fazer o que uma determinada operação demanda. Para isso aqui os robôs estão assumindo, né, a posição deles no mundo. Enfim, então, eu vejo que hoje, né, tu chegar e explicar melhor ou falar sobre, né, ciências comportamentais, o que que envolve isso? Envolve a psicologia, envolve, né, as teorias do comportamento, o marketing, envolve entender neurociência, neuropsicologia, neuroeconomia, neuromarketing, opa, aí, mas ainda, eu diria assim, Sibeli, relativamente novo para o meio empresarial. Mesmo neurobusiness, né, a gente fala neurobusiness, neuromanagement, o pessoal fica assim, né? Agora eu lembrei até um pouquinho mais. Alguns anos atrás eu estava com um diretor, né, um CEO de uma grande transnacional, uma empresa brasileira presente, talvez uma das maiores transnacionais brasileiras, e né, conversando lá, eu falei sobre neurobusiness, ele parou e perguntou, mas o que que é isso? Né? Então, para tu ver que mesmo empresas de grande porte, CEOs né, de internacionais, aí não, pelo nome, não associa o nome à pessoa, muitas vezes, vamos dizer assim, né? Pelo nome, ainda não, mas claro que ela permeia desde sempre, né, as nossas atividades em diversas áreas empresariais. Tava lá, mas ninguém sabia o nome da criatura, né? De uma maneira ou de Exatamente. outra. Mas quando a gente pensa em marketing, vendas e trading, a gente fala de consumo propriamente dito, entender o comportamento que leva com que as pessoas comprem por uma marca, comprem um produto pelo que ele qual que é o significado daquela marca para aquela pessoa, e a gente sabe que existem muitas marcas que sabem fazer muito bem isso. Você vê que o marketing, a área comercial como um todo, nessas empresas que você passou, era um pouco mais era ou barra está um pouco mais avançado do que as outras áreas que entendem que é assim, uma coisa de RH isso aí, é uma coisa de para colocar ali num trabalho de coach ou de assessment. Você enxerga que a área comercial está um pouco mais evoluída e falar assim, uau, vamos entender melhor o comportamento dos consumidores, o que leva os consumidores a pegar meu produto na gôndola ou não, para que eu consiga vender mais? Você Isso. enxerga isso? Nesse aspecto, sim, tá? Vamos dizer assim,
Quando eu comecei no marketing lá há mais de 20 anos, quase 25 anos praticamente, né? O que a gente tinha era isso, que o pessoal entendia que marketing era só fazer comunicação, só fazer propaganda, né? E dentro do marketing sempre eu me dediquei muito, sempre busquei estudar muito exatamente essa questão do comportamento do consumidor e levar isso para a minha atividade, para as empresas que eu atuava. Eu tive a oportunidade, por mais de 10 anos, atuar também com o Sebrae, lá no Rio Grande do Sul, era muito interessante, né? Porque daí a gente entra também nessa seara da pequena empresa, que também tinha muitas vezes essa visão. E o primeiro ponto que eu sempre trabalhei dentro das empresas que eu entrei foi, bom, quem é o seu consumidor? Né? O que que ele busca, quais são as suas demandas, né? Necessidades, expectativas, desejos, seja lá a que nível a gente vai explorar, e a partir daí sim, de que forma você vai atender a essa demanda através dos seus produtos e serviços, porque essa é uma visão, hoje já um pouco menos, mas que era muito forte no mercado, né? O negócio focado em produto, né? Ah, eu faço isso, tá? Mas o que que esse produto faz para o seu mercado, para o seu consumidor, né? Hoje eu vejo que sim, as áreas comerciais, as áreas de marketing, independentemente do nível da organização, já estão mais cientes disso, né? O próprio digital contribuiu, eu vejo, com isso, né? Porque a gente passou a enxergar, mesmo no B2B, né, o consumidor final lá na ponta da cadeia, demandando os produtos e serviços mais diretamente das empresas, né? Porque muitas vezes, pegar o exemplo da indústria, né? A indústria sempre teve, tradicionalmente, o varejo ali como um intermediário entre ela e o consumidor final. Então, isso, de certa forma, dificultava esse entendimento, né, ou esse olhar comportamental, né, do consumidor na hora, no momento da verdade, que é o momento da compra. Com o digital, com a eliminação, muitas vezes, desse canal de intermediação, ou seja, as empresas começando a atuar diretamente com o consumidor final, facilitou esse entendimento. Opa, para um pouquinho. Ah, eu faço um sapato, ok, mas eu tenho que entender que a minha cliente, o meu cliente, demanda através desse sapato, né? Em determinado momento, determinada situação, ou para suprir uma determinada necessidade, né? Então, hoje eu vejo que sim, as empresas estão mais cientes disso, tem utilizado mais, vamos chamar assim, o marketing na sua raiz, que é, evidentemente, entender, desenvolver toda uma estratégia, desenvolver toda uma atuação a partir do comportamento do consumidor, a partir do entendimento desse consumidor, e não o consumidor organizacional, né, o varejo, mas lá o consumidor final que vai efetivamente utilizar o produto, né? E você sabe que eu também atuo no marketing também há uns bons anos, 20 e poucos anos também. Acho que a gente começou juntos aí nessa jornada. E realmente, assim, quando a gente pensa de até 10 anos atrás, a gente olhava muito para o comportamento depois dele ter a motivação de acontecer. Então, assim, vendeu mais isso, vendeu menos aquilo, produto, as pesquisas de prancheta, tal. E hoje graças à tecnologia e a pandemia acelerou bastante isso, a gente tem ferramentas que a gente consegue trazer métricas para o eu acho. Então não é mais eu acho. Exatamente. Eu acho o quê? Porque a métrica é tal. Então a gente traz ciência para o negócio, né? Porque a gente consegue colocar ali numa planilha Excel indicadores que mostram que aquele caminho é o correto, que o consumidor tomou tal decisão por causa de tais motivações, tudo baseado em métricas. E não sei se você sabe, eu acho que a gente já falou sobre isso, eu também sou engenheira, isso você sabe, e eu acabei me apaixonando pela neurociência, neuromarketing, ciência comportamental e todos esses nomes, assim, da NASA, né? Porque traz métricas para o negócio, traz métricas Uhum. para tomada de decisão. Porque eu não sei quando você fez a migração aí de engenharia, você ainda é bem engenheiro, né? Você não é que nem eu que virei completamente a casaca. Mas quando eu comecei a trabalhar na área de marketing, eu tinha muito aquele viés da engenharia, né? De teorema, física, matemática, as Uhum. coisas eram lógicas. E eu até hoje acho que eu trago essa moldura cognitiva aí que me faz. A "Pô, gente traz, sem mas dúvida. por quê? Cadê a lógica? Quem falou? Ah, fulano falou, mas baseado em que ele falou? Só porque ele acha, eu tenho que achar também? Né? E aí eu comecei a ter essas inquietações. Mas por que eu tenho que acreditar nesse cara aí? Ah, porque ele é um pensador. Mas eu também posso ser uma pensadora, escrever um livro, ficar famosa, e eu vou estar mais certa do que ele vai estar mais certo do que eu.
E aí, quando a gente começa a trabalhar com ciência comportamental, que envolve todas Uhum. essas cadeiras aí que você mencionou anteriormente, e a gente consegue trazer métricas, nossa, para mim foi assim um deleite, porque aí não tem mais, eu acho que tem que ser azul, eu acho que tem que ser verde. Aí o cara que tem, como eu escutei hoje uma analogia fantástica, o cara que tem o salário maior da mesa, né? É quem tem a razão, com certeza. É geralmente quem tem a razão, né? Porque só ele vai pagar os nossos salários ou vai autorizar o pagamento dos nossos salários. E aí eu É. ficava assim, mas gente, mas isso aí é uma burrice. E obviamente que nem sempre estava certa, mas a gente sabe que quanto mais alto você está na hierarquia de uma empresa, mais distante você está dessa visão que você falou do consumidor. Porque Uhum. pô, um promotor de vendas que está ali o dia inteiro escutando reclamação sobre produto, vendo com as marcas concorrentes como é que elas estão saindo, ele sabe muito mais do que o presidente da empresa em relação ao consumo. E esse cara muitas vezes não é ouvido. Então eu falo assim, gente, eu preciso de métricas que não seja só o sellout. Machismo, né? É, não, É, entramos naquela contra fatos, não argumentos. Então tem que ter o fato, tem que ter a comprovação do fato ali, né? é Eu isso. também sempre fui muito dessa questão, não, me prove, né? Mas me prove com base em dados, né? Reais, em dados reais que eu possa analisar, que eu possa, que me digam isso, né? Eu acho que o futuro da ciência comportamental é feito por engenheiros. Vai ser só engenheiros no, que são os Olha, que mais, os que mais nos damos têm. bem nessa área, nos daremos bem nessa área. Assim, então essa foi uma das motivações e é por isso que eu acabei ficando apaixonada pela área, porque traz essa tangibilização de indicadores para a tomada de decisão e aí baseado em dados, não mais em acho, né? E Isso. falando em acho, você escreveu um livro, não sei se você já lançou o livro ou não, É, mas para escrever esse livro, enfim, queria que você explicasse um pouquinho. Eu sei que você usou uma pesquisa de neuromarketing, até que foi da Real Eye, que você isso, usou para fazer algumas validações baseado em métricas, para não ser, ó, exatamente. o Álvaro acha que o Álvaro ficou ali, né, olhando para a paisagem ali em Camboriú e ele teve uma inspiração. Não que não possa Não. acontecer, mas você escreveu baseado em dados. Então, É, conta um pouquinho sobre o seu livro. Já faz um spoiler, uma propaganda aqui do seu vamos fazer novo spoiler, livro. né? Fala, por favor. Hoje ele foi para a área de edição, né? Foi lá para diagramação, projeto gráfico e tal. Ele terminou a revisão essa semana. O Shopper 60 mais, então é um livro que a gente aborda o comportamento do consumidor 60 mais, que é um público, além de ser um mercado emergente, né? Crescente. Eu já desde muito tempo, né, sempre falei isso, era um público esquecido, né? Sempre pode ver ainda hoje, né, como a marcha, a comunicação foca muito, né, geração X, Y, Z, W, alfa, beta, sei lá quais as letras vão dar aí, e acaba esquecendo esse 60 a mais. Aí não estou legislando em causa própria ainda, tá? Mas já estou chegando lá também. O Álvaro não está ainda, eu sei, a idade dele ainda não está. Mas falta pouco, falta Como pouco. todo mundo está a caminho, mas ainda não está. É, E uma coisa que você falou é verdade, Álvaro, porque assim, tem muita. Hoje a população de 60 mais é muito grande. E muito, e ninguém olha cresce, para ela. E vai e cada aumentar, vez né? com um poder de compra maior, enfim, é o grande público a ser atendido, né? E um público muito diverso também. Enfim, né? Isso tudo a gente está abordando no livro, exatamente. A ideia foi essa, trazer conceitos para, do lado da empresa, melhorar a sua atuação junto a esse público, e até muitas vezes, talvez até a expectativa é que desperte muitas empresas, empreendedores aí para atender adequadamente esse público. E quem já está no mercado, que melhore o atendimento desse público. Então, a gente escreveu, eu falo a gente, porque é uma coautoria com um grande amigo meu, Martin Henkel, que é um grande especialista também em marketing 60 a mais. E a gente se juntou então para escrever esse livro, eu trazendo um pouco mais da base, exatamente, da neurociência, entendendo o cérebro, né? O que acontece, e esse foi o que me motivou a ter a ideia do livro, né? Porque o envelhecimento natural, a gente não entra em nenhum caso de analisar degenerações, né, Parkinson, e que é o que a literatura muitas vezes traz, né, o que essas doenças degenerativas ou trazem para as pessoas. A gente não quis pensar nisso, a gente pensou, bom, o envelhecimento natural, ele
a hipótese era essa, né? Afeta naturalmente o comportamento das pessoas, né? Então, isso é provado cientificamente através de estudos, enfim, né? Que até foi o que eu usei lá no meu MBA de Neurobusiness, foi o meu tema de estudo, e a partir daí a gente começou a aprofundar isso. Mas vamos entender um pouco melhor o que está passando, que passa naturalmente nesse processo de envelhecimento e o que isso modifica o comportamento e consumo desse público. Foi esse o objetivo, né, de escrever o livro. E aí, fazendo todo o processo de pesquisa, de levantamento de dados, como eu disse, a gente encontra pouca coisa ainda sobre estudos para esse público, né, idoso saudável. Normalmente, os estudos científicos de neurociência são feitos em cima das degenerações, como eu disse, do cérebro, né? Mas com base naquilo, então a gente começa a ter lá várias informações, né? Por exemplo, das degenerações do córtex frontal que levam a uma menor capacidade de reter a atenção desse público, das próprias modificações sensoriais, né? De perdas de capacidades visuais, olfativas, tácteis, auditivas, enfim, né? Tem todo um processo natural do envelhecimento que vai modificando o entendimento do cérebro de uma série de aspectos. E aí que a gente começou a fazer, e daí que me levou a campo, né, que me levou a fazer alguns experimentos, foi exatamente isso. E isso existe muito pouco, Sibeli, realmente, né, de aplicar esses conhecimentos, conhecimentos da neurociência na prática. Bom, o que que eu lá no ponto de venda, o que que eu tenho que fazer no meu produto, na minha comunicação, para melhor ser entendido, compreendido por esse público? Foi isso que a gente trabalhou bastante. E o experimento que eu usei, a RBOI, foi exatamente em buscar entender o que modifica na interpretação das peças de comunicação, né? Então, a minha hipótese, que eu fui testar através do experimento, é que deveria haver alguma diferença entre o que chama atenção numa peça publicitária do público 60 mais em relação ao público adulto jovem, né? Então, a gente trabalhou com dois grupos, um grupo 60 mais, um grupo 50 menos. Essa área mais próxima eu eliminei para a gente poder ter uma diferença maior. E a gente apresentou através disso, a ferramenta é fantástica para nos auxiliar nesse aspecto, né? A gente pegou 10 peças já circuladas, já veiculadas na mídia, aí peças com pessoas, peças com texto, peças com ambiente, né? Vários tipos, e fizemos a comparação através do REOI para identificar fundamentalmente onde estava a atenção, né? O que chamava mais atenção das pessoas, dos dois grupos, e a questão do que poderia causar distração ou surpresa, né, que a ferramenta também nos entrega, né? Então, a gente fez isso de uma forma muito simples, muito prática, né? A gente fez o link, mandou para os grupos, mandou para as pessoas avaliarem, com uma amostra relativamente pequena, em se comparando com as bases estatísticas, a gente precisa para uma pesquisa quantitativa, por exemplo. E a gente chegou a conclusões muito interessantes que validaram algumas coisas que daí, obviamente, que a neurociência já trazia lá nos seus papers acadêmicos, né? Como, por exemplo, essa questão da atenção, e realmente ficou claro que para o público 60 mais, os picos de desatenção, né, eram maiores do que para o público mais jovem, né? Também chamou bastante atenção a questão, né? E fala, precisa colocar textos grandes para o público 60 mais. Isso, né, vários livros de marketing dizem, o Paco Underhill lá no Vamos às Compras, lá acho que tá quase 20 anos já esse livro, mas é excelente, continua sendo, né? Escreva grande para o público, claro, porque tem a questão de limitação visual, mas, pô, se eu estou perto da tela, não faz muita diferença, né? Mas realmente, esse público a gente viu nos mapas de calor, que onde tinha aqueles textos, principalmente textos mais descritivos, não era onde estava a focalização desse público, ele focalizava mais onde? Mais no produto, mais na marca em si, né? No logotipo, quando aparecia. Então, assim, foi muito, muito interessante, né? E validou aquilo que a gente tinha
Bem dizer, acabamos com a axiologia, né? Acabamos com a axiologia porque sim, a gente tirou dali informações que validam aquilo que. E isso é muito legal, né? Eu digo sempre, o neuromarketing não é uma ciência nova, mas ele veio a comprovar muita coisa que empiricamente o nosso marketing tradicional de sempre, né, já identificava, mas não tinha uma explicação, né? E não tinha, como dissesse mesmo, as métricas para confirmar que aquilo ali estava de fato acontecendo dentro numa escala, vamos dizer, e não racional, né? Porque é natural, e isso que é muito legal das ferramentas de neuromarketing, né? Tu não está como uma pesquisa tradicional lá, fazendo uma pergunta, esperando uma resposta, mesmo porque as pessoas mentem, a gente sabe disso, né? Então, a gente tem o dado oriundo da sua origem, né? Então, foi muito legal. E a gente colocou esse estudo, está saindo, né, num dos capítulos do livro, lá onde a gente aborda exatamente a comunicação para o público 60 a mais. O que eu acho que esse tipo de ferramenta e esse tipo de estudo ele traz como um grande diferencial é você conseguir analisar as sutilezas. Uhum. Então, vamos falar de. Estamos lançando uma embalagem nova. Então, a embalagem tem uma opção, a marca do lado direito, a opção B, a marca do lado esquerdo, uma, uma fruta ou uma pessoa. E aí, se você, como você falou, se você pergunta, as pessoas podem falar, ah, gosto mais da que tem a moça, ah, gosto mais que tem a fruta. Aí você ali você pode não chegar a conclusões, porque você teria que ter uma moto gigantesca para você ter Não, ali, exato. tal, conversando aí com o sistema 2 das pessoas, que é o sistema racional, né? E a gente sabe que a É, gente tem viés. Quando a gente faz um estudo desse, a gente consegue saber com precisão qual que é a melhor posição e por que que é, né? Então, é, essa aqui, porque teve atenção de tanto, teve tantas fixações, a pessoa olhou primeiro para cá, olhou antes para a tua marca que te interessa, se for o caso, do que da outra. Você viu essa. Você usou essas métricas mais finas, assim, nesse estudo também? nesse especificamente, não chegamos a esse ponto, né? Até gostaria ainda, e com certeza vou utilizar em outros debates que a gente tem, mas eu até queria voltar um pouquinho até na colocação que tu estavas fazendo, né? Uma das atividades da minha empresa sempre foi a pesquisa de mercado. Então, uma das disciplinas que eu lecionava na graduação era pesquisa mercadológica, inclusive, né? E aí, então, fizemos centenas de pesquisas, tanto quant quanto qualitativas, e isso acontecia muito, né? Exatamente, vamos, né? O que que prefere, qual a marca que prefere, qual o produto, enfim. E a gente sabe que existem esses vieses comportamentais, ainda mais no caso de uma pesquisa qualitativa, né? No grupo ali tem naturalmente aquelas pessoas que acabam, né, sendo as influenciadoras e muitas vezes definem né, enviesam, né, a pesquisa para um determinado lado, e na quantitativa, daí precisa uma amostra realmente dentro dos parâmetros estatísticos adequados para poder tomar uma decisão um pouco mais consistente, né, o que infelizmente muitas empresas não fazem, né, eu digo assim, não fazem pesquisas, fazem uma enquete e chamam de pesquisa, né, então isso realmente a aplicação das métricas de neuromarketing são fantásticas, porque tu consegue, em um tempo muito mais curto, com um custo muito menor, né, do que, por exemplo, uma pesquisa qualitativa, informações muito mais ricas e consistentes, né? Então, esse é realmente o grande diferencial. Como disse, essa pesquisa que a gente falou, assim, a gente fez de uma forma mais porque eu queria validar alguns pontos já detectados, mas, pô, abrem-se várias e várias janelas aí de oportunidades de utilização dessas métricas em diversas situações, e também acompanhando, né, um pouco a evolução das ferramentas cada vez mais, né? Cada vez a gente consegue ter acesso a mais e mais informações inconscientes, né, do sistema, como disseste, né, as coisas que não são explícitas diretamente. E aí, nossa, dá para fazer muita coisa, sem dúvida nenhuma. Dá para aprimorar muito nossos processos mercadológicos, nossas tomadas de decisões quanto ao lançamento de produtos, posicionamento
pontos de venda, daí fazendo uma interface com a neuroarquitetura, enfim, tem um espectro enorme de oportunidades e aplicabilidade dessas ferramentas aí. E não é papo de vendedor que eu vou falar agora, mas uma pesquisa, um experimento desses, ele, dependendo da complexidade que você for fazer, ele sai muito, mas muito, muito mais barato do que uma pesquisa tradicional. Mas Muito mais claro, barato. Muito mais barato. Porque você tem ali uma amostra de pessoas menores, então uma coisa que encarece muito é a contratação de respondente. E agilidade, né? Então, assim, é preço e timing que você faz. Então, é muito exatamente. rápido. E quando às vezes eu vou dar uma palestra, ou uma aula, ou algum evento, eu coloco ali um QR Code para as pessoas participarem ali, uma brincadeirinha, assim, né? Vou jogar um Uhum, videogame agora, a pessoa vai participar. E na hora sai o resultado. E elas ficam, eu falo, tá uhum, vendo? Então, se você. Muitas as empresas não fazem porque vai demorar 45 dias, demorar 2 meses. Aqui é muito uhum. rápido. Não, Muito, não que não exatamente. tenha que fazer, porque eu acho que quanto mais material a gente tiver, se a empresa tiver disponibilidade para fazer, tiver um bom BI, tiver um bom Uhum. CRM, mapear comportamento, como você falou, né, que é o caminho certo, fizer de tempos em tempos pesquisar quali, para levantar hipóteses. E aí Exato. você corta e você mata com uma Vale. pesquisa de engano, que você faz todas as validações daí, né? Então, assim, tudo é complementar, mas, por exemplo, na Europa, até estava conversando com um pessoal da Inglaterra esses dias, eles falaram, Sibeli, aqui não existe mais pesquisa tradicional. Uhum. Para Não quê, existe né? mais. Para quê? Aí o cara falou assim, quê? Vocês ainda no Brasil fazem pesquisa tradicional? Eu falei, sim. Tipo, indignado, assim, por que se a outra é mais barata, mais rápida e mais E a, precisa? e a abrangente, né? A Sim, abrangência também através das interfaces web aí sim, é sim, fantástica. Tu pode pesquisar qualquer perfil de público em qualquer lugar do mundo, é né? isso. Com uma assertividade louca, Você né? consegue fazer daqui uma pesquisa para os Estados Unidos, para a Rússia. E, E mesmo dentro do Brasil, que a gente tem uma diversidade sim, enorme, né? sim, com O certeza. sulista é diferente do nordestino, do nortista, o rural é diferente do urbano. Isso a gente tem condição de fazer essas segmentações, essas estratificações de uma forma, bah, né? Não precisa Ah, nem dizer. A gente acha que não precisa dizer, mas a gente precisa dizer, né? De uma forma muito mais, precisa. É né, por fácil, isso que você está rápida, aqui, Álvaro, para mostrar que pessoas comuns, pessoas comuns que a escrevem gente em não é língua ET, da. né? Não é ET, não pode deixar. Depois você levanta aí, eu vou mostrar suas pernas de polvo, né? O híbrido. Pessoas normais fazem esse tipo de estudo, por quê? Porque é muito mais vantajoso em termos de confiança no resultado que você vai ter. Então, por isso que eu fiz questão que você viesse, porque, enfim, você tem uma ampla experiência e você atua em várias áreas. E, gente, é uma pessoa normal aqui, sabe? Não é um cara da NASA, né? Ele não foi para Marte, não faz É. experimentos de laboratório, nada disso. É alguém Não é que. formado em Harvard, MIT, necessário para fazer isso aí, não. Mas se for, também pode. Se for, também Também, pode. não. É para todo mundo, para todo E mundo. agora, para a gente finalizar aqui o nosso super agradável papo, o que que você falaria para pessoas, para empresas que nunca usaram neuromarketing? Cara, não perde mais tempo, né? Não perde mais tempo que você vai ficar para trás. Aliás, você já ficou para trás, né? Sem dúvida nenhuma, as empresas, e existem várias empresas que já se utilizam dessas ferramentas aí. Pode ter certeza, pegar lá o ranking das líderes dos principais mercados, né? Pode ter certeza, pode não ser explícito, né? Até porque ainda existe talvez aí uma visão errônea, no meu entendimento, em termos da questão de questões éticas e tal, não entendo dessa forma, mas enfim, né? Mas as grandes empresas já utilizam, as empresas líderes, e não é só as grandes, isso vale para todo mundo, né? Uma das empresas que eu atuo, uma pequena empresa de calçados, a gente já utiliza, né, indiretamente as técnicas de neurociência,
né? E estamos até para fechar um projeto aí com a Cibele para validar uma série de aspectos aí que a gente tá querendo. Enfim, né? Então, o recado é esse: não espera mais, tá? Não fica mais para trás, porque isso é irreversível, né? Deste mesmo aí o exemplo lá de fora, é um novo modelo, é uma nova forma de validar, de melhorar a assertividade, e é o que as empresas buscam, né? Não é lá do tempo do Algeve, né, que dizia que 50% que ele investia em propaganda era zero, né? Só que ele não sabia qual dos 50 era, então ele tinha que continuar investindo aquele 100. Hoje não precisa isso. Hoje pode ser muito mais assertivo tendo essas informações, tendo acesso a esses dados, né, diretamente da cabeça do nosso consumidor, porque é o que eu sempre digo, né? Nós somos o que o nosso cérebro nos faz ser, né? E é o nosso cérebro que comanda todos os nossos nossas atitudes, nossos pensamentos, nosso tudo, de onde nós olhamos, o que que nós fazemos, né? Mostramos através das nossas expressões corporais, faciais, enfim. Aí é que as nossas ferramentas, né? Que essas ferramentas nos entregam hoje. Então tem que aproveitar, a gente não dá para ficar esperando mais, né? E é aquela coisa, a gente falava da cachaça, né? É uma cachaça, depois tu começa a beber, tu não para mais. Escolha a bebida que você preferir, tá? Mas realmente é isso, quando tu começa a utilizar, aí começa a perceber, reforço a facilidade, a praticidade, a agilidade, a abrangência, isso realmente, né, faz com que a gente consiga impulsionar os nossos negócios, sem dúvida nenhuma.